Se por acaso alguém for pegar um prego na parede, irá pegar um prego na parede, função, irá pegar um prego na parede para colocar um quadro, para colocar um objeto, para fazer uma ação com aquele prego, né? Mas se pregar o prego na parede, apenas no Brasil, de furar a parede, pregar, não tem mais outro sentido, nem estético, nem de busca do para quê, então aquela ação ligada direto à função de pregar o prego, ela está fora do contexto das relações de Deus. Então, os pacientes eles perdem essa capacidade de contextualizar no mundo exterior aquilo que eles estão pegando no interior. Logo, o trabalho que eles têm nas coisas que realizam perde o para quê. Fala, o que vocês estão fazendo? Você lembra de um paciente que estava nascendo que construiu uma catedral no meio de um barro. Era uma catedral gigantesca. Ele começava a cavucar uma abóbora bonita, uma abóbora com uma altura que tinha 2 metros, um negócio para quem estava fazendo uma mão, o dia inteiro ele começava, raiava o sol, 6h30 da manhã, e só terminava 6h30, 7 horas da noite, sem almoçar, sem beber água, todos os dias fazendo aquilo. Era uma coisa gigantesca, era uma coisa monumental, porém, no meio do barro. Significava dizer que bastava uma chuvinha para aquilo de novo. E pior do que isso, eu cheguei a perguntar isso aí, o que queria fazer ali? Ele não me respondeu, ele ficou meio olho virado para mim, que não parecia essa pergunta não fazia sentido. Porque não tinha para quê? Não tinha, para que você está fazendo isso? Como um outro paciente, por exemplo, que vocês podem encontrar em locais que tem às vezes ainda aí, o Juqueria, a Vargem Grande, em que pacientes ficam parados, sentados no canto, batendo uma pedra sobre a outra pedra. E para que você está fazendo isso? Não tem para quê. E nem tem a reação fundamental desse jogo estereotipado. Então, perde-se a contextualização da ação. A tentativa de manter a integridade psicológica gera, então, as ideias delirantes. Nada mais são do que explicações finais para o mundo interno. Por que você está fazendo isso? Poderia me dar uma resposta. Estou fazendo isso porque eu sou Deus. Estou fazendo isso porque Deus está aqui. Ou Nossa Senhora. Qualquer explicação seria uma explicação satisfatória para ele. Quer dizer, a ideia delirante organiza o mundo interno do paciente, fortalece o sentido que tem do estado psicótico. E a tenacidade das elaborações delirantes mede a urgência de validação do núcleo de verdade subjetiva, simbolicamente codificada. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais bem elaborada, quanto mais bem organizada tem as ideias delirantes, mais dá certeza de que ele está firme naquele propósito final do mundo dele. Então, as ideias delirantes formam o núcleo do estado psicótico. Então, todo paciente esquizofrênico, no final, tem um quadro delirante que pode estar visível ou pode estar encapsulado. É o outro. Bom, aí vai passando aquilo tudo aí. Bom, então, como é que esses pacientes vão funcionar? Eles vão funcionar conforme a visão que eles têm do mundo deles. O mundo deles, então, interno, estabelece essa relação. Para quem está de fora vai ver, como se viesse plantando bananeira pela rua, né? E dividido ao meio, ele se olha, mas como se fosse uma coisa só, né? Ele é dividido ao meio, mas se olha como se fosse inteiro. Eu aqui, né? Ainda tem um som, um minutinho, eu vou aproveitar, não era exatamente o que eu tinha organizado no início, mas eu sei, devido a tantas perguntas que as pessoas têm me feito, eu vou já acrescentar uma resposta, acho que muita gente aí pode estar querendo me fazer, é uma pergunta, sobre aquele caso de Realengo.
para entrar aqui. Muito conversado pela mídia e a Rede Globo deu uma cobertura estupenda. Eu acho que acaba entrando nesse ponto aí. Nós vimos e ficamos estarrecidos com aquela cena, né? E é claro, a presidente está com toda a razão, isso não é característica de Brasil. E também é o segundo caso de assassino em massa no Brasil. Um primeiro lá em São Paulo, de um rapaz estudante de medicina que atirou dentro do cinema, e depois esse outro agora em Realengo. E a mídia foi logo falado que se tratava de um paciente esquizofrênico. Foi logo dito isso, e muita gente veio me falar e veio me perguntar, e eu sei que isso está na mídia, muita coisa está se falando sobre isso. Algumas turmas que eu, na época, eu ia dar aula, esse assunto era trazido para a questão. Então, aqui também eu estou trazendo para nós adiantarmos e ganharmos o nosso tempo. O paciente esquizofrênico, ele tem, não conforme foi dito na mídia, ele tem uma distorção do para-quê dele. Ele não consegue terminar o que ele se propõe, muitas vezes. A não ser de uma forma delirante, de ter que repetir um elemento. Esse que eu falei lá de Barbacena, ele construía aquilo, terminava, ele tornava a construir, e o para-quê dele não se resolvia, a não ser para dentro do delírio dele mesmo. Era um cidadão de mais de 60 e tantos anos, um paciente crônico, muito crônico. Então, o mundo dele mental era voltado para a realização daquilo. Esse de Realengo, ele tem outras características, até onde chegou até a gente, das histórias que chegaram até nós, que evidentemente que não dá para se examinar, porque não está aí ele mais, mas que algumas coisas chegaram, o maneiro, o comportamento, a atuação. Não é um quadro esquizofrênico conforme nós conhecemos, não é uma esquizofrenia conforme nós vimos, não é porque o quadro esquizofrênico é bizarro, ele tem um comportamento que altera a relação do social, já que ele tem um autismo extremamente exagerado na sua relação de vida. Então os componentes de cuidados higiênicos, os componentes de adequação com outras pessoas, as relações sociais são extremamente abaladas, porque ele está voltado para as angústias dele de se integrar, de não ter um comportamento ansioso para si mesmo, então de se organizar. Esse lá de Realengo, ele tinha um comportamento meticuloso, organizado, um comportamento premeditado de queimar computador, de pensar, de organizar, saber atirar e separar as pessoas, atacar as meninas intencionalmente, né, separando, atirando exatamente em coisas que foram pensadas e raciocinadas, e depois escritas, que são mais ou menos faladas do campo dele, em torno de certas ideias religiosas, ou até um tanto fanáticas dessas coisas, as semelhanças que se propõe a ser de um dos grandes terroristas, né, como do 11 de setembro, coisas assim. Então, esse paciente de Realengo, esse assassino de Realengo, ele teve uma outra maneira, ele teve um para-quê. Quer dizer, havia um para-quê, havia um sentido para-quê. Ele tinha, evidentemente que não é uma pessoa normal, e não foi mesmo, né? Porque para fazer isso tinha que ser uma coisa a menos, né? Mas é como se ele buscasse fazer uma coisa final, heróica, uma coisa que realizasse o mundo dele. Então, essa busca dessa realização do mundo dele era uma realização além de um quadro puramente de um paciente esquizofrênico que tivesse um delírio, que não faria dessa forma, faria de uma maneira mais atabalhoada, mais atrapalhada, menos detalhista, menos concisa e mais cheia de falhas. Aqui em Niterói ainda está preso o vampiro de Niterói, que é um serial killer, e tem outros serial killer aqui no Brasil, mas o serial killer, o vampiro de Niterói, ele era tosco
nos seus assassinatos, diferente daqueles serial killer americanos que tinham uma organização. Então é diferente. A classificação de serial killer é diferente. Esse aqui é psicótico. Os que aparecem por aí muitas vezes é de outra maneira, busca a mídia. Ou seja, a relação de serial killer para assassino em massa é uma outra coisa, mas embora seja muito próximo, mas é diferente também. Nós estamos falando da assassino em massa. Esse assassino em massa aqui, de Realengo, ele buscou então ter o êxito nas ideias que ele estava propondo e lidando com o meio exterior. Então, o meio exterior foi plenamente avaliado por ele no que ia fazer. Como ia acontecer, como não ia, se baseou. Então, essa história tão meticulosa não dá o diagnóstico, no meu ponto de vista, de esquizofrenia. Mas dá um outro diagnóstico, obviamente, né? Não quer dizer que seja ação, de jeito nenhum. É uma pessoa terrível, mas que vivia numa égide de um heroísmo mental dele, patológico e estranho. Heroísmo esse que nós aqui recebemos diariamente, né? Nós somos massificados pela Rede Globo Televisão e pela mídia em geral, pelo heroísmo. Tudo passa pelo heroísmo, que é uma necessidade humana, ter uma atitude heróica. Mas quando isso é reforçado, N vezes reforçado, e bate dentro de uma mente alterada no seu mundo interno, aquele jogo do heroísmo acarreta comportamento e ações delituosas, perigosas. Esse tal cara lá de Realengo, ele planejou, no meu ponto de vista, eu falo por mim, evidentemente, no meu ponto de vista, não é um quadro esquizofrênico, é um quadro de um transtorno esquizotípico. No DCM-4, que é a classificação internacional das doenças americana, que deu CID-10, a classificação internacional, o DCM-4 é americano, que deu CID-10, a americana prevê transtorno de personalidade, transtorno esquizotípico de personalidade. No CID-10, não. No CID-10 prevê F21, transtorno esquizotípico, mas lá, com uma das considerações, transtorno esquizotípico da personalidade. Por que eu estou dando essa ênfase ao diagnóstico? Porque nos autores antigos e nas pessoas que estão mais ligadas à classificação antiga, pode-se falar esquizofrenia, uma atitude daquele cara de Realengo. Mas não tem as características próprias da esquizofrenia. Os autores antigos ainda chamavam de esquizoidia, o esquizoidismo, e não esquizofrenia. Devido a esse quadro do para quê, da função objetivada dentro de uma realidade a partir das suas ideias delirantes. Quer dizer, esse tal cara de Realengo tinha ideias delirantes. Contudo, não era esquizofrenia. Quer dizer, era uma forma dele colocar o delírio dele, objetivado no meio externo, para ele ficar imortal. Na fantasia dele, ele não morreu, ele se matou, mas não morreu. Quer dizer, ele ficou imortalizado. Tanto que nós estamos falando aqui, quem era ele antes daquele evento? Ninguém. Quem é ele hoje? Aí, motivo aqui de explicação e ter que falar da Rede Globo Televisão. Então se tornou imortal. O lamentável e o perigoso para nós que trabalhamos na área e nós lidamos com isso, nós ficamos muito assustados na possibilidade de um segundo caso, de um terceiro caso, de um quarto caso, daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, porque isso está rolando por aí. Essa cultura do heroísmo está rolando por aí, como está nos Estados Unidos, está também aqui. Porque isso acontece no mundo todo, aconteceu na Finlândia, aconteceu na China, mas cada local tem a sua motivação especial. A motivação da China tem um sentido daquelas pessoas que pegam lá um esquizotipo que faz isso. A motivação cultural da Finlândia é outra. A motivação de um homem da Irlanda que matou várias crianças lá no berçário, lá na terra, foi outra. Ele tinha 40 anos, ele era completamente fora desse sistema, tinha um outro sistema. Então, a cada motivação estimula o esquizotípico de plantão. Esse que é o ponto. Quer dizer, aqui no Brasil, Estados Unidos, é a cultura do heroísmo. Quanto mais herói você for, mais você é dado. E a Rede Globo, lamentavelmente, quer dizer, a Rede Globo é a mídia principal nossa, mas todas elas seguem a Rede Globo. Estimula o heroísmo. O heroísmo é colocado diariamente. Todo mundo aqui recebe a dose de heroísmo diariamente. São os cinemas, são as novelas, sua conduta, tudo. Então, se tem alguém mais ou menos com esse mundo conturbado,
cai sobre ele, né, essa dose de heroísmo patológico na mente humana patológica do esquizotípico. É esquizotípico, né, que leva a isso. Então, esse é o diagnóstico. É claro que nós podemos voltar a falar nele, mas eu estou andando rápido, porque é por causa do nosso horário aqui. Mas é mais ou menos por aí. Clica outro para mim, Raquel, por favor. Então, esses pacientes que possuem, voltando ao quadro esquizofrênico, eles lidam na busca de se relacionar com ele, com seu mundo de delírio, né? A necessidade de se auto-espelhar-se como tal é outro. As ideias mirabolantes e maravilhosas que sempre surgem para provar que estão integrados em si mesmo, as descobertas das grandes coisas, tudo sem coerência, sem coesão, exatamente por falta do pragmatismo necessário ao meio externo, e as angústias de se sentir perseguido porque alguém estará sempre pronto para atacá-lo. Quer dizer, essa tríade aí reforça o sentimento interno desse paciente que tem um quadro esquizofrênico interno, que se assemelha ao esquizotípico, né? Eu estava aqui me referindo. O esquizotípico é um pré-esquizofrênico, é um pré-quadro esquizofrênico. A pessoa pode viver os seus 50, 60, 70 anos com comportamento esquizotípico e ficar por isso mesmo, é bizarro, é estranho, participa, é meio esquisito, mas funciona, ou ele pode cair para um quadro esquizofrênico caracterizado com todos os seus sintomas. Bom, então, a ideia básica corrida foi essa que eu quis passar para vocês, né? Do que é o mundo esquizofrênico e do seu quadro do autismo, principalmente, e a visão que nós podemos ter entre o autismo e o sonho, com todas as suas características simbólicas importantes. A pergunta sua: qual é a relação do ID com o paciente esquizofrênico? Essa pergunta? O ID é uma estrutura teórica. A estrutura teórica é criada por Freud. O id é uma tradução que, na verdade, quer dizer é uma coisa profunda, quer dizer isso. A tradução exata é isso. Se nós pudéssemos traduzir id pela sua força certa, isso, S no alemão, quer dizer isso. Aí foi traduzido por id. É uma estrutura teórica que Freud utilizou para explicar. Não tem uma relação conforme você está colocando, que o paciente esquizofrênico é uma pessoa que tem também as suas partes positivas, tem as suas partes negativas, igual a todo mundo, e tem seus delírios, entende? O id é uma estrutura teórica particular de uma teoria psicanalítica. É por isso que não tem uma relação com outra. Uma é teoria, outra é a ação em si da pessoa. Bom, obrigado, hein? Bom dia. Eu e a doutora Márcia, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos psicofarmacológicos do tratamento do paciente esquizofrênico. Vamos lá. Bom, de onde veio a palavra esquizofrenia, né? Esse termo foi cunhado por Eugen Bleuler. Ele foi um psiquiatra suíço. E etimologicamente vem do grego, né? Esquizo, dividido, e frem, mente. Com isso ele quis conceituar a doença em si, né? Que seria cisões entre pensamento, emoção e comportamento. Epidemiologicamente, a gente pode dizer que o primeiro episódio, normalmente, na maioria dos casos, acontece antes dos 25 anos. Após esse primeiro episódio, 25% dos pacientes que apresentaram esse episódio psicótico não tem uma nova recidiva, tá? 25% deles permanecem em estado psicótico constante e 50%, ou seja, a maioria, faz episódios psicóticos recorrentes ao longo da vida, tá? E a prevalência da esquizofrenia, na maioria das fontes pesquisadas, ela é relativamente alta, é 1% da população geral. Bom, John Jackson foi um neurologista britânico. Foi ele quem dividiu os sintomas da esquizofrenia no que hoje nós conhecemos entre sintomas positivos e negativos, né? Os sintomas positivos, segundo ele, seriam derivados do fenômeno de liberação, ou seja, seriam as alucinações, os delírios, o discurso desorganizado, o comportamento desorganizado e as emoções inapropriadas. Já os sintomas negativos seriam consequentes à perda neuronal, à perda de função, tá? Que seria a alogia, ou seja, a pobreza de discurso, embotamento afetivo, anedonia, avolição e limitação da atenção.
John Jackson dizia também que esses sintomas são, na maioria das vezes, os primeiros sintomas negativos, né? São os primeiros a aparecerem no curso da doença. Bom, então, resumindo, a gente tem que a esquizofrenia, a apresentação da esquizofrenia, a gente tem o distúrbio da percepção e da integração da realidade, e em casos severos, a gente observa o prejuízo da cognição. Etiologia. Tem várias etiologias que tentaram e que tentam explicar a origem, né, várias teorias que tentam explicar a origem da esquizofrenia. Existe a teoria genética, que postula que vários genes estariam envolvidos no desenvolvimento da doença, mas o que hoje é muito falado pela epigenética seria assim, que você pode ter vários lotes genéticos conferindo essa suscetibilidade à esquizofrenia, mas eles sozinhos não conseguiriam desabrochar a doença se não houver um fator ambiental, um estímulo ambiental que pudesse, então, fazer com que a doença se desenvolva. Dentro da teoria psicanalítica, que foi bem explanada pelo professor Ronaldo, você tem uma alteração na fase do desenvolvimento psicológico, ou seja, na verdade, uma ausência da gratificação verbal, uma relação inicial entre mãe e bebê muito ruim, que levaria, estimularia a doença. Isso acontecendo na fase oral do desenvolvimento psicológico. E existe conceito também da teoria familiar, onde um comportamento da mãe, assim, do tipo atitudes possessivas, dominadoras, criariam personalidades esquizofrênicas nesses filhos. Essas mães seriam chamadas de mãe esquizofreniforme ou esquizofrenizante. Enfim. A teoria dopaminética hoje é a teoria mais estudada e mais aceita dentro da comunidade científica. Tá? Ela foi postulada a partir da observação clínica de que os antipsicóticos utilizados, eles eram vistos como antagonistas dos receptores D2 da dopamina, né? Esse Delay e Deniker foram os primeiros que perceberam o uso da coprimazina, o efeito da coprimazina como antipsicótico, e ela, ao mesmo tempo, ela criava efeitos neurológicos semelhantes à doença de Parkinson, ou seja, atuando nos receptores D2. Além disso, a anfetamina, ou algumas outras drogas, mas um exemplo aqui bom é a anfetamina, ela, em pessoas comuns, sãs, ela induz, ela é psicotomimética, né? Ela induz efeitos semelhantes a sintomas positivos da esquizofrenia, exceto a alucinação auditiva. Tá? E em pacientes esquizofrênicos, ela exacerba esses sintomas da esquizofrenia. Né? E ela é conhecida por atuar no sistema dopaminérgico. E hoje em dia, estudos mostram que existe uma correlação, o efeito antipsicótico de um medicamento, ele está diretamente relacionado com a afinidade pelo receptor D2. Então a gente tem que uma hiperatividade dopaminérgica estaria gerando a esquizofrenia. O que ainda se questiona é se essa hiperatividade dopaminérgica ela é decorrente do aumento da produção excessiva da dopamina, ou se existe uma maior quantidade de receptores dopaminérgicos, ou se esses receptores são hipersensíveis à dopamina, né? Ou mesmo uma interação desses fatores. Bom, vamos falar agora do tratamento farmacológico em si. O primeiro medicamento utilizado na psiquiatria foi a prometazina. Tá? Já se conhecia desde 1930 os efeitos sedativos e antihistamínicos da prometazina. Só que 10 anos depois, ela começou a ser usada para tratar pacientes psiquiátricos agitados. Tá? E aí, em 50, o Charpentier produziu a coprimazina, né? E os estudos mostraram que ela diminui alerta, motilidade, produz sedação, levando o que eles chamaram de hibernação artificial. Aí, um ano depois, passou-se a usar a coprimazina no tratamento das doenças psiquiátricas. Mas só em 52, como eu já referi, Deniker percebeu o efeito antipsicótico da coprimazina. A gente sabe que, para você chamar um medicamento de antipsicótico, é básico, é fundamental que ele tenha eficácia nos sintomas positivos, tá?
Agora, infelizmente, a gente sabe que a esquizofrenia não tem ainda uma cura, né? Mas a gente pode trabalhar nos sintomas da doença e assim melhorando a qualidade de vida do paciente psiquiátrico. Os antipsicóticos que a gente tem dentro da gama de opções de antipsicóticos que a gente pode dividi-los em antipsicóticos típicos e atípicos. Os antipsicóticos típicos, eles também chamados antipsicóticos clássicos, né, foram também denominados neurolépticos devido aos efeitos colaterais neurológicos que eles produziam no indivíduo, né, que eles produzem no indivíduo. E a gente pode dividir esses antipsicóticos típicos de acordo com a potência deles, tá? Ou seja, essa potência estaria relacionada com a maior afinidade que eles teriam nos receptores dopaminérgicos. Então a gente tem de alta potência, flufenazina, haloperidol, né, mais usados, baixa potência, a levo e a tiroidazina, e a clopramazina entraria aí como média potência. Essa tabelinha aqui a gente pode perceber que, apesar de a gente já conhecer a teoria dopaminérgica e eles atuarem nos receptores dopaminérgicos, eles também atuam em outros receptores do sistema nervoso central, que conferem a eles os efeitos colaterais indesejáveis, né? Ou até mesmo desejáveis dependendo da situação do paciente. Por exemplo, os de baixa potência, como a tiroidazina, ou até mesmo a clopramazina de média potência, eles têm uma atuação grande também nos receptores histamínicos e nos carínicos, conferindo sedação, que em alguns casos é desejável para os pacientes, né? E a gente observa que os que têm maior atuação nos receptores D2 são, de fato, de maior potência, como a haloperidol e a flufenazina. Agora, por eles atuarem, mesmo os de alta potência, ou seja, que têm maior afinidade para os receptores D2, eles não atuam só nos receptores D2 presentes na via mesolímbica, o que seria mais desejável no caso do paciente esquizofrênico. Eles também atuam em outras vias, nesse caso a via nigrostriatal. Ou seja, a gente sabe que a dopamina dentro dessa via, ela inibe a acetilcolina. Se você impede essa inibição da dopamina, você vai ter um aumento da acetilcolina nessa via nigrostriatal. Isso geraria a síndrome extrapiramidal, que é bem conhecido também de quem trata os pacientes esquizofrênicos com neurolépticos. Ou seja, um parkinsonismo iatrogênico com sintomas como bradicinesia, que é uma lentificação psicomotora, tremor, rigidez, o déficit postural, a acatisia, que é uma sensação subjetiva de intenso incômodo e desconforto, né, relatado pelo paciente, e a distonia. Um dos efeitos que a gente considera um dos mais temidos é a discinesia tardia, que ela acontece após um período longo de utilização desses antipsicóticos típicos. E ela acontece depois que ocorre uma upregulation dos receptores de dopamina, tá? Ele pode ser irreversível, por isso ele é mais temido, né? Tem uma prevalência relativamente alta, de 15% a 35%, dentro de pacientes que fazem uso dos neuroléticos. E é caracterizado por movimentos coriformes, involuntários, tá? Especialmente em faces, olhos, boca, língua, troncos e extremidades. Atetose e posturas distônicas sustentadas. Outro efeito indesejável, por relação em outras vias dos neurolépticos, é o efeito sobre a via tuberoinfundibular. Nessa via, a dopamina ela também inibe uma outra substância, que é a prolactina. Você impedindo a dopamina, ou seja, você retirando a dopamina dessa via, através do uso dos medicamentos, você vai ter um aumento da prolactina que vai levar a uma galactorreia, né, nesses pacientes, tanto homens quanto mulheres. Então, a gente tem mais esse efeito não específico, né, dos neurolépticos, porque eles não estão atuando só no D2 do mesolímbico. Então, resumindo, assim, o uso prolongado, né, pode levar ao parkinsonismo iatrogênico, a discinesia tardia, galactorreia e ginecomastia. A síndrome neuroléptica maligna, é importante a gente separar aqui, é potencialmente fatal, então é algo realmente preocupante que a gente tem que estar atento. Acontece principalmente em pacientes virgens de tratamento, que recebem doses altas de neuroléptico, ou mesmo pacientes que já estão acostumados com os neurolépticos, mas por alguma instabilidade orgânica, ou mesmo por receber uma dose mais alta do que o habitual, desenvolvem essa síndrome.
ela pode ser responsável por 10% da mortalidade de pacientes em uso de neurolépticos, né? Ela tem como sintomas a catatonia, o estupor, febre normalmente bem alta. A pressão arterial é instável, assim como outras funções vegetativas. A gente tem uma hipertonia muscular, que pode gerar até um obstótono, que é bem doloroso e lesivo para o organismo. E, laboratorialmente, a gente observa o aumento da creatinina. Tá? O tratamento é, de imediato, suspender a medicação. Tá? O tratamento de suporte, ou seja, uma hidratação intensiva e até mesmo, às vezes, pacientes necessitam de uma ventilação mecânica, porque essa hipertonia muscular pode acontecer no diafragma, né? E a gente utiliza os medicamentos dantrolena ou bromocriptina, que são agonistas dopaminérgicos, ou seja, eles vão aumentar a dopamina no sistema nervoso e vão reverter esses sintomas, na maioria das vezes. Vou falar rapidamente dos antipsicóticos atípicos, porque eles vão ser melhores abordados pelo professor Alexandre, mas eles trabalham como antagonistas de vários receptores, como mostrados ali. Mas o efeito antipsicótico deles, diferentemente dos neurolépticos, eles são alcançados pela maior afinidade pelos receptores D2 da via mesolímbica, tá? A vantagem é que eles têm pouco ou nenhuma sinomia piramidal, né, ou mesmo a discinesia tardia. Por eles terem mais afinidade pela via mesolímbica, tem maior eficácia nos sintomas positivos, negativos e de desorganização, né? Agora, contudo, tem os efeitos endócrinos metabólicos, eles estão sendo apontados como responsáveis pelos efeitos endócrinos metabólicos nesses pacientes que utilizam esses medicamentos, ou seja, ganho de peso, hiperglicemia, diabetes, mellitus e alterações do perfil lipídico. Aqui a gente pode observar nessa tabelinha os que são os antipsicóticos atípicos, né, mais utilizados. A gente pode perceber diferentes atuações em diferentes sistemas e receptores. A quetiapina, a clozapina e a olanzapina, eles têm maior atuação no sistema histamínico, eles são os que mais geram ganho de peso por conta disso. A clozapina ela é mais específica para receptores que atuam nos sintomas negativos da esquizofrenia, o que é uma novidade, foi o primeiro antipsicótico atípico a ser produzido. E a ziprasidona e o aripiprazol aparecem aí teoricamente como que tem menos efeitos, melhor perfil de efeitos colaterais, por serem mais específicos. Bom, vou deixar a palavra agora com a doutora Márcia. Bom dia, eu sou a doutora Márcia, eu sou R3 aqui da psiquiatria. Agora que já foi feito, né? Vocês viram como fazer o diagnóstico de esquizofrenia, né? A partir dos antipsicóticos, que são os neurolépticos mais usados para o tratamento da esquizofrenia, a gente vai ver um pouquinho como usar. Assim, mais alto? Se estiver baixo, pode avisar que eu vou elevando o tom. Então, assim, foi feito o diagnóstico, a gente viu quais as medicações que podem ser usadas no tratamento. Vou explicar agora como fazer, né? Você não pode começar com qualquer neuroléptico, né? Você vai começar primeiro. A gente segue diretrizes, né? Os guidelines. Esse aqui é baseado na diretriz da APA, né? Que é a Associação Psiquiátrica Americana. A gente tirou esse algoritmo do Cordioli de 2006. Assim, a partir do diagnóstico, como a gente está vendo, a gente pode usar um antipsicótico típico, tendo uma resposta parcial em 2 a 3 semanas. Você pode cogitar, né, aumentar a dose, manter por mais 2 semanas. Se o paciente não tolerar ou não responder, trocar o antipsicótico por um outro típico. Caso, né, no momento inicial, você avalie que o paciente esteja em catatonia, né, um paciente que está acamado, não quer comer, não está conseguindo beber, você avalia que aquilo ali pode se tornar um quadro mais grave, você pode indicar direto o ECT. Caso não, a gente continua no nosso algoritmo, mantendo o antipsicótico típico durante um tempo de 2 a 3 semanas novamente, né, avaliando que não teve resposta ou ele não tolerou o efeito colateral, você parte para um antipsicótico atípico. Como a doutora Raíssa falou, né, tem diversos antipsicóticos atípicos. No livro ele falou de começar com a risperidona, mas na verdade, no atual, no de 2010, ele já não propõe começar com a risperidona. Você poderia começar com qualquer antipsicótico atípico. Né, não respondendo ou não tolerando,
você parte para a clozapina, né? O doutor Alexandre vai poder falar mais adiante, né? Isso seria mais um caso de uma esquizofrenia que não responde aos tratamentos convencionais, né? A clozapina tem um perfil diferente dos outros antipsicóticos, né? Atuaria não só na via dopaminérgica, que é mais importante envolvida na etiologia da esquizofrenia, e é usada nos casos refratários, hoje em dia chamados de ultrarrefratários. Bem, o paciente não respondendo ainda assim, você pode combinar outras drogas. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas você pode associar para potencializar a ação daquele antipsicótico, né? Como lítio, a carbamazepina, o ácido valproico e outras combinações não usuais. Se o paciente ainda assim não responder, você pode usar o ECT. O paciente respondeu, tudo deu certo, a tua terapia em tempo adequado, com a dose adequada. Respondeu ao tratamento, a gente vai partir para uma outra fase que é da manutenção. Então, assim, nessa fase de manutenção, você esperou 6 a 8 meses de um tratamento adequado, teve uma boa resposta, e aí você vai começar a pensar em cogitar diminuir a dose, né? Alguns locais dizem que você pode fazer, né, o paciente no primeiro surto, você mantém a medicação durante 2 anos e pode tentar retirar. E se o paciente teve 2 surtos, você ainda pensa em deixar 5 anos, aproximadamente, para tentar tirar a medicação. Sempre pensando, né, na possibilidade de uma recaída, o que prejudicaria ainda mais o paciente, né, podendo ter um índice de reinternação. Então, sempre ficar atento durante essa retirada ou a diminuição da dose. Né? Se o paciente, né, uma outra possibilidade, o paciente não aderiu ao tratamento medicamentoso por ter que tomar diversas vezes ao dia medicação, ou então ele prefere realmente que seja uma forma de depósito, né? Existem algumas formas que você pode fazer de depósito, né? Medicações que duram 28 dias no organismo, como o Aldol, você faz mensalmente, ou o Zucopentissol, você pode fazer de 15 em 15 ou mensalmente, e a flufenazina e a risperidona, que você pode fazer uma injeção a cada 15 dias. Então, assim, são algumas possibilidades para você fazer o tratamento de manutenção com o teu paciente. Assim, a polifarmácia é o uso de 2 ou mais substâncias, né, 2 fármacos, para tratamento do paciente. Assim, isso eu achei importante trazer, porque logo assim que eu entrei na residência, assim, a gente via muito isso, assim, muitas prescrições enormes, né? A gente chama até de SUS algumas vezes, né, sem indicação de estar usando aquelas medicações. E algumas vezes a gente tem que ter noção de que isso pode ser usado sim, né? Mais de 2 antipsicóticos juntos, mas por que, né, usar esses 2 antipsicóticos? Né? Ou então usar lítio para o paciente, ele não é bipolar, ele é esquizofrênico, por que vai usar aquilo ali? Então, assim, algumas das indicações para uma polifarmácia, que seria esse uso de 2 ou mais substâncias, seria o sinergismo entre as medicações. Por exemplo, 2 medicações que têm atuação numa via dopaminérgica, né, uma estaria potencializando a ação da primeira. A potencialização, que foi o que eu falei com relação àquele slide anterior, né? Você está usando 2 drogas que têm perfis diferentes, sendo que a segunda droga que você vai usar vai potencializar o efeito da primeira. Digamos, um uso de um antipsicótico típico, que age numa via dopaminérgica, você vai usar, por exemplo, uma medicação que vai agir no receptor de glutamato, que a gente vai ver mais à frente. Então, assim, seria isso uma potencialização da medicação. Né? Uma refratariedade, que o doutor Alexandre vai explicar, que é uma das indicações de polifarmácia, né? Não é para usar no desespero, o paciente não respondeu, vai botando um monte de medicação, mas sim quando o paciente realmente tem indicação. Né? Os efeitos colaterais dos antipsicóticos, como na síndrome extrapiramidal, você, além do antipsicótico, tem que usar um biperideno, uma outra medicação para conter aquele efeito colateral. Né? E durante a troca de antipsicóticos, né? No início de um tratamento, você quer trocar, né? Não deu certo com um típico, você quer trocar para um atípico ou mesmo por um outro típico, tem um momento inicial em que você vai diminuir a dose daquele primeiro e vai ir colocando a segunda medicação que você quer. Né? O perigo disso é que quando você tiver com as 2 drogas, pode ser que você pense, nossa, o paciente está melhorando, eu vou manter as 2. Não, não é besteira isso. Você tira a primeira droga que você já tinha programado tirar, e aí sim você mantém a outra e subindo a dose até que ele responda. Né? A esquizofrenia, assim, algumas outras indicações, o paciente esquizofrênico ele também pode ter instabilidade do humor, pode ficar agressivo, né? Tem sintomas negativos, cognitivos.
Então, assim, isso tudo seriam indicações para a gente usar outras drogas associadas ao antipsicótico. Né? Por exemplo, o lítio, ou mesmo um ácido valproico para agressividade, né? Sintomas negativos, a gente pode associar um típico com um atípico, ou até mesmo alguns estudos falam em usar um inibidor seletivo para o sintoma negativo, mas não tem tanta eficácia assim. Para os prejuízos cognitivos, a gente vai falar mais à frente. Existem novas drogas que estão sendo propostas, né? E, enfim, essas seriam as indicações básicas. O que a gente tem que considerar antes de começar a associar? Como eu já tinha dito, né, se aquela monoterapia com um antipsicótico não foi efetiva nos sintomas que você queria nucleares, né, sintomas positivos, por exemplo. Se o teu medicamento não foi eficaz, aí você pode pensar em associar uma outra droga. Se a medicação foi efetiva para os sintomas nucleares, né, pegou sintomas positivos, mas não pegou os sintomas negativos, e você quer que aquilo ali seja atingido, você pode associar também uma outra droga. Combinação para melhorar a tolerabilidade, né, e a adesão do paciente, é claro. Né, 2 drogas você vai adotar abaixo daquele limite, para que não tenha tanto efeito colateral e o teu paciente consiga aderir ao tratamento. Assim, eu peguei esse estudo, né, que foi feito nos Estados Unidos, né, foi avaliado 30 especialidades, não só a psiquiatria, que trataram pacientes esquizofrênicos. Eles pegaram de um banco de dados e o que eles viram foi que, assim, a relação entre a polifarmacoterapia no ambulatório é tão grande quanto a monoterapia. Né? 47% das pessoas que foram abordadas, né, dos médicos, usavam mais de 2 medicamentos para tratar a esquizofrenia, enquanto só 53% usavam a monoterapia. Assim, as associações mais vistas, né, eram entre antipsicóticos com antidepressivos e estabilizadores do humor com antipsicóticos. Assim, uma coisa que ele achou importante ressaltar foi que o tratamento ambulatorial, né, de 10% a 30% dos tratamentos ambulatoriais, você faz ver prescrições como polifarmacoterapia. E mais de 50% dos pacientes internados, até pela gravidade, pela cronicidade do paciente, eles usam a polifarmacoterapia. Então, assim, é muito importante a gente poder estar avaliando realmente as indicações para se usar. Tem indicação, mas a gente tem que saber usar. Quais seriam as desvantagens da polifarmacoterapia? Um aumento de efeitos colaterais e das interações entre as medicações, diminui a adesão devido à complexidade do tratamento, né? O alto custo, o paciente tem que comprar mais de um remédio, às vezes não tão barato. Né? O aumento da mortalidade, foi visto que a polifarmacoterapia estava associada a um aumento de isquemia, né? Um aumento de risco de infarto, e haveria um maior custo com serviços de atendimento primário e secundário, né? Devido aos efeitos colaterais das medicações que se somam, né? Assim como a doutora Raíssa falou, né? Os antipsicóticos atípicos geram muita síndrome plurimetabólica, né? Então os pacientes procuram mais os serviços primários e secundários de atenção à saúde, né? E o que a gente tem que entender também é que o paciente psiquiátrico ele é pouco visto pelo clínico. Então, assim, quando a gente for dar alguma droga para ele, a gente acaba sendo o clínico e o psiquiatra do paciente. Então, a gente poder estar sempre bem atento a isso, né, para que o paciente não fique sem nenhuma atenção. E uma coisa que é mais recente seria a piora da performance cognitiva, né, dos pacientes esquizofrênicos com relação à polifarmacoterapia. Quando se usa mais de um remédio, teria maior chance, né, postula-se que teria uma maior chance de uma piora cognitiva. Alguns estudos não conseguiram provar isso, mas ainda está sendo bastante estudado, porque quanto mais a gente prescreve mais medicações, mais a gente tem que estudar sobre isso. Né? Então, assim, essa piora levaria, né, o paciente a se isolar mais, né, ficar fora do ambiente social, que prejudicaria ainda mais o paciente que já é tão comprometido. Esse foi um estudo recente de 2009, assim, é um único estudo que eu encontrei falando, né, sobre o efeito anticolinérgico. A gente sabe que o efeito, né, nos receptores muscarínicos, que seria mais uma das teorias propostas pela etiologia da esquizofrenia, assim como a teoria dopaminérgica, que é a mais importante, existem outros receptores que estariam envolvidos, né, assim como o muscarínico, o glutamatérgico, entre outros.
E o efeito no muscarínico seria de aumentar, aliás, tem uma pior performance cognitiva. Então, o que ele avaliou, assim, de diferente dos outros estudos que não avaliaram só a mono e a politerapia, ele avaliou também o efeito anticolinérgico sobre se teria um efeito protetor ou não sobre a performance cognitiva. Ele avaliou 53 pacientes crônicos, né, pacientes que internavam agudamente nesse hospital público e pacientes que residiam nesse hospital. Né, desses pacientes, né, ele fez só testes cognitivos não verbais, que avaliavam o QI, a velocidade do movimento, memória, flexibilidade e planejamento. O que ele observou de diferente foi realmente com relação ao efeito anticolinérgico. Quando você tem um efeito anticolinérgico moderado, assim como algumas medicações que eu descrevi ali, a clozapina, a quetiapina, a olanzapina, teria uma melhor resposta nos testes cognitivos, enquanto que a monoterapia, a polifarmacoterapia ou a relação com altas doses de medicação ou baixas doses não teve tanta diferença, o que já tinha sido observado em outros estudos realizados anteriormente. O que poderia ter prejudicado o estudo, assim, os vieses do estudo, né? Seria o efeito dos antiparkinsonianos nos pacientes com doses altas, medicações prévias à internação, de que forma isso poderia ter influenciado no perfil cognitivo do paciente, o tempo de tratamento da fase aguda, né? Ele ficou investigando se realmente 1 mês de tratamento poderia ter prejudicado a performance cognitiva ou não, seria suficiente para ter uma resposta boa da medicação. E a resposta verbal dos testes cognitivos não foi avaliada. Com relação aos fármacos novos, né, que vêm sendo desenvolvidos, o principal é na teoria, estão baseando mais na teoria glutamatérgica. Né? O glutamato, ele é uma substância excitatória, né, do sistema nervoso central, estaria envolvida na produção de sintomas psicóticos, né, quando esse receptor dele, que é o NMDA, o N-metil-aspartato, estaria com uma hipofunção. E uma outra teoria que tem postulado é que se esse neurônio fosse superexcitado, né, a excitação é normal no neurônio. Né, se precisa de uma excitação, vai haver um influxo de cálcio e teria a função daquele neurônio. Só que no caso dos pacientes esquizofrênicos, teria uma hiperexcitação. Então, assim, muito cálcio ia entrar na célula, e aí, a partir desse cálcio entrando na célula, formaria radicais livres, levando à morte daquele neurônio. Né? Aquele neurônio que foi visto em estudos pós-mortem, que tinham vários neurônios degenerados, e associaram isso a alguns pacientes com esquizofrenia. Né? Alguns receptores, né, como o PCP, que é o da feniciclidina, e receptores como do magnésio, que ficam mais internamente nesse canal, estariam envolvidos na inibição da resposta, enquanto o receptor da glicina atuaria como um fator que colocaria o glutamato para dentro da célula, assim, né, ajudaria na transmissão do glutamato. Né. O receptor da glicina, que modula mais essa transmissão do cálcio e do glutamato para dentro da célula, é um dos mais estudados, assim, tem vários estudos falando, né, de que em grandes quantidades aqueles agonistas do receptor da glicina estariam fazendo em grande quantidade da decerina, sozinha, sem um antipsicótico, poderia ter uma ótima resposta nos sintomas da esquizofrenia, como sintomas negativos e a performance cognitiva, enquanto a glicina e a desciclocerina, elas teriam uma resposta razoável desde que associadas aos antipsicóticos, né? A desciclocerina é até um antibiótico, né? Ela tem sido mais estudada em pacientes com depressão, e aí teve uma resposta positiva para sintomas depressivos, e agora está sendo estudada para pacientes esquizofrênicos e pacientes com quadros neurodegenerativos, né? Como Alzheimer e quadros demenciais em geral. Assim, outras coisas que estão sendo investigadas, né, seriam o receptor GABA, teria uma diminuição do GABA no córtex pré-frontal em pacientes esquizofrênicos. Então, eles estavam estudando se existiriam alguns amplificadores desse GABA em alguns estudos, né, e viram que o GABA-A, que é relacionado a benzodiazepínicos, carbamazepina e o valproato, não teriam nenhuma relação, não teriam nenhuma eficácia
em melhorar os sintomas psicóticos do paciente. Agora, o que está sendo estudado é com relação aos receptores alfa-2 do GABA, que aí poderia ter uma ação em amplificar a ação do GABA e melhorar a performance no paciente psiquiátrico, né, esquizofrênico. Com relação ao óxido nítrico, né, viram alguns estudos que teriam uma diminuição de óxido nítrico em áreas corticais e aí causariam disfunções nos circuitos neuronais, hiperfrontalidade e um funcionamento cognitivo prejudicado em pacientes esquizofrênicos. Mas, assim, ainda não tem nenhuma medicação que possa estar atuando nessa via, ainda está em estudo, né, eles estão pesquisando um pouco mais para saber. Só viram que tem isso na esquizofrenia, estão tentando, a partir daí, fazer medicações que possam atuar nessas áreas. O canabidiol é uma substância semelhante ao cannabis, né, que é a maconha, que a maconha ela entraria na via dopaminérgica, glutamatérgica e GABAérgica, produzindo sintomas psicóticos. Então, assim, o canabidiol ele funcionaria como um antagonista dessa via e, assim, evitaria os sintomas psicóticos. Mas também é uma droga que está em estudo, ainda precisa de mais estudos para ser efetivada, né? A ampacina, né, o receptor AMPA, ele é relacionado ao NMDA, aquele receptor que a gente viu do glutamato, né, e facilitaria, ele é um receptor pós-sináptico do glutamato, ele atuaria bloqueando o receptor do magnésio, que é aquele que bloqueia o NMDA. Então, conforme ele fosse bloqueado, melhoraria o aprendizado e a memória, né? A droga que está sendo estudada é o CX516, que vai se ligar ao AMPA, melhorando a resposta com relação ao aprendizado. E uma outra coisa importante, né, assim, são os estudos genéticos. Né? Sabe-se que a doutora Raíssa falou, né, que tem uma teoria genética, né, que postula-se para a esquizofrenia. Então, cada vez mais estão sendo estudados quais perfis genéticos, aonde poderiam atuar as medicações. Isso ainda é uma coisa em andamento. É claro que as indústrias farmacêuticas estão muito atentas a isso. E, com certeza, mais para frente a gente vai ter mais estudos sobre isso. Obrigada.